Auzubillahi minash-shaytanir-rajim, bismillahir-rahmanir-rahim. Assalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin sayyidul alamin al-akhirin. Madad Rasulallah, madad sadat ashabi Rasulillah, madad mashaykhina, Dastur Maulana Sheikh Abdullah Faiz Dagestani, Dastur Maulana Sheikh Nazim al-Haqqani, Dastur Maulana Sheikh Mehmed Adil Arabani, madad. Tarikatuna Sorba wal Khairu fi Jamia. O tema do Sorbet de hoje é: tudo o que acontece é o melhor possível. No Islã existem 6 crenças fundamentais. E uma delas fala que o bem e o mal vêm de Alá. E outra delas fala que existe o destino, né? Então Alá, ele cria o destino, né? Ele predeterminou todas as coisas. Então tudo que acontece, na verdade, é um plano de Alá, que já existe desde antes da criação do mundo. E nesse plano existe o bem e existe o mal. Os dois foram criados por Alá, mas na verdade o mal também vem para o bem, né? Então existem algumas outras religiões que têm uma visão mais dualista, né? Como se tivesse Deus criando o bem e o diabo criando o mal, ou algum outro ser criava o mal, né? Deus é só responsável pelo bem e o diabo é responsável pelo mal, e eles estão numa batalha cósmica, né? Que vai se resolver em algum momento. Mas no Islã não. O Islã acredita que Alá, ele criou tudo, né? Ele criou o bem, ele criou o mal, inclusive ele criou o Shaitan também, né? Então, isso também é uma manifestação de como o Islã, ele é uma religião monista, né? E não dualista, né? E assim, esse conceito, ele tem várias ramificações importantes, né? Se tudo é predestinado e Alá decidiu todas as coisas, então tudo que acontece é o melhor possível. É a melhor coisa que poderia ter acontecido porque foi Alá que decidiu aquilo. Ninguém poderia ter pensado em nada melhor para ter acontecido do que Alá, porque Alá é onisciente, onipotente, né? Ele é todo poderoso, todo bondoso, né? Então nenhuma de suas criaturas poderia ter pensado em nada melhor do que aquilo que aconteceu, né? Aí, então assim, é muito frequente, né, na nossa vida a gente pensar, né? Puxa, isso poderia ter acontecido de uma forma melhor, né? Principalmente com relação ao passado, né? A gente muitas vezes se pega pensando, né? Poxa, tal coisa que aconteceu naquela época eu poderia ter feito diferente, eu poderia ter agido de uma forma X ou Y, né? Mas não só isso é impossível, né? Porque já passou, como também aquilo foi a melhor coisa possível. Aquilo era o plano de Alá, né? E o plano de Alá, no plano de Alá, a gente tem que sofrer às vezes, a gente tem que passar por dificuldades, a gente tem que passar por situações desafiadoras, mas tudo isso é para um objetivo final que Allah tem para a gente, para o nosso crescimento espiritual, para nós podermos finalmente nos encontrar com Allah, né? Porque muitas vezes o ser humano ele só se aproxima de Allah através dos sofrimentos e dos erros e dos arrependimentos e desse tipo de coisa, né? Essa é a nossa natureza. Então, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele também falou que o e se é do Shaitan, né? Quando a gente fica pensando, e se eu tivesse feito aquilo? E se tivesse acontecido daquele jeito? E se? Isso vem do Shaitan, ou seja,
são sussurros, né, que o Shaitan coloca para a gente entrar nesses pensamentos, né? E tem pessoas que às vezes entram nisso e nunca mais saem, ficam pensando nessas coisas durante a vida inteira, né? Durante anos e anos ficam presas no passado, né? E todos nós já passamos por isso também, né, na nossa vida várias vezes, né? De pensar, poxa, e se eu tivesse feito isso? Mas é importante se lembrar sempre disso, né? Que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam falou que o e se é do Shaitan, né? E aquilo foi a melhor coisa possível, né? Que poderia ter acontecido naquela época, porque levou a gente para esse momento agora, né? E para os outros momentos futuros da nossa vida que a gente não sabe o que vai acontecer, mas que a gente crê, né? Que são as melhores coisas que poderiam ter acontecido, né? E que poderão acontecer no futuro também, né? Mas também é importante perceber que a gente não pode usar isso também como uma desculpa, né? De, por exemplo, fazer tudo de qualquer jeito e dizer, ah, mas esse era o que Allah quis, então, né, a gente não pode também colocar a culpa, né, em Allah pelas nossas más decisões, assim, né, nesse sentido. Depois que a gente fica sabendo disso, né, usar isso como uma desculpa psicológica, né. A gente tem que plantar a semente, né, a melhor semente possível, e aí confiar que Allah, no, né, Allah, a gente planta e Allah rega, né, digamos assim. Então a gente planta sementes, mas a gente nunca sabe o que vai sair daquelas sementes. De todo modo, a gente tem que plantar as melhores sementes possíveis, né? Então algumas coisas a gente faz o nosso melhor e não dá certo. A gente tem que falar, bom, foi o que ela quis, então é isso, né? E algumas coisas a gente planta e Allah faz aquela coisa dar certo, né? Então a gente faz o nosso melhor e aí seja qual for o resultado que acontecer com aquilo, a gente, né, entende que aquilo foi o que ela quis, então foi o melhor possível, né? E esse tipo de pensamento, ele traz uma paz muito grande pra gente, ele, né, tira um peso muito grande da nossa mente quando a gente começa a pensar desse jeito, né? Que a gente não fica pensando demais nem no futuro, nem no passado, né, com esses ICs, e nem no futuro, né? A gente planta, faz as coisas que tem que fazer, e a gente confia que Allah vai fazer o que ele tem que fazer com aquilo, né? E que seja o que for que ele fizer, vai ser o melhor. A gente não fica com aquela expectativa, né? Ah, poxa, eu quero muito que saia isso, né, que esse resultado saia da minha ação. Não. A gente faz a melhor ação e espera que Allah faça o melhor com aquela ação. Então, que nós possamos ter essa compreensão tão importante que o nosso profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam passou para a gente e que por meio disso nós possamos ter mais paz. Amin Allah Tawfiq al-Fatiha.